Saudações, professores, e bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje, no espírito do Halloween, vamos falar sobre um infame vídeo musical de K-pop de 1997 que se dizia ser assombrado. Este videoclipe aterrorizou o público coreano, causou frenesi na mídia de massa e permaneceu como um dos mistérios não resolvidos mais assustadores e infames da nação por mais de 2 décadas. Isso até que finalmente foi resolvido no ano passado. Isso mesmo, pessoal! Hoje estamos falando sobre um mistério de fantasma resolvido, algo que você não ouve falar muito frequentemente. Portanto, certifique-se de assistir ao vídeo inteiro, porque o final é simplesmente isso. Ok, eu não vou estragar para vocês, vamos direto ao assunto. Ok, então era janeiro de 1997 e um dos principais cantores de balada da Coreia, Lee Seung-hwan, acabara de fazer seu retorno muito aguardado com Aewon, uma música emocional sobre desgosto e solidão. Esperando que Aewon fosse mais um de seus sucessos no topo das paradas, um videoclipe de alto orçamento foi produzido para acompanhar a música, que contou com os famosos atores Jun Hyuk e Kim Hyun-joo atuando como um casal desolado no metrô. E menino, esse videoclipe se tornou viral, embora não exatamente pelos motivos que alguém esperava. Porque, apesar da incrível música e do elenco repleto de estrelas, alguém, ou melhor, algo, ofuscou todos e roubou todo esse destaque. Você viu isso? Vamos reproduzir novamente em câmera lenta. Na cena que mostra um metrô vindo em direção, uma mulher com cabelos longos e escuros e vestes brancas pode ser claramente vista ao lado do operador do trem. Agora, essa mulher misteriosa não era uma personagem do videoclipe, pois ela não apareceu em nenhuma outra cena e também não parecia ser uma colega do operador do trem, pois ela não estava vestindo o uniforme da equipe do metrô. Não é preciso dizer que todos estavam realmente confusos sobre quem era essa mulher e como ela conseguiu entrar na cabine do trem. E logo começaram a surgir especulações de que ela era de fato um fantasma. À medida que o medo e o pânico começaram a crescer, várias reclamações foram feitas às emissoras de televisão, e o videoclipe foi imediatamente retirado do ar. Uma versão reeditada do vídeo, que não apresentava o fantasma, foi rapidamente relançada apenas alguns dias depois. No entanto, isso não fez nada para parar o pânico que já havia se instalado, e o público estava exigindo uma explicação de Lee Seung-hwan e sua equipe. O pobre cantor foi bombardeado com perguntas sobre o videoclipe, e cercado pela mídia e pelos paparazzi que estavam todos ansiosos para serem os primeiros a desvendar essa controvérsia assustadora. Mas o problema era que Lee Seung-hwan e sua equipe estavam tão confusos quanto o resto do público. Eles realmente conduziram uma investigação interna e perguntaram aos membros da equipe e à equipe de produção se eles tinham visto a mulher misteriosa no set. No entanto, todos negaram vê-la. Um membro da equipe que foi verificar a cabine antes das filmagens também confirmou que apenas o operador do trem estava presente, e até mesmo o próprio operador do trem jurou que ele era o único na cabine o tempo todo. E então a pergunta permaneceu: quem era aquela mulher e o que ela estava fazendo na cabine? 3 teorias principais surgiram. A primeira teoria era que a aparição vista no videoclipe era, na verdade, um fantasma de donzela, um tipo de fantasma comum nas culturas coreana, japonesa e chinesa. Você pode ter visto em filmes como O Chamado, por exemplo. E caso você não tenha percebido, é exatamente o visual que estou tentando hoje. Um fantasma de donzela, conhecido na Coreia como Chonyeok Shin, é dito que vem dos espíritos de mulheres que morreram antes do casamento. Esses fantasmas são geralmente retratados com longos cabelos escuros e roupas brancas soltas, combinando com a descrição da mulher no clipe. Além disso, disse que esses fantasmas de donzelas carregam um profundo ressentimento contra a humanidade e frequentemente assombram e se vingam de homens que as prejudicaram no passado. Os espectadores acreditam que esses dois correspondem às descrições da mulher no videoclipe, pois dizem que ela tinha uma expressão vingativa no rosto, levando a especulações de que talvez o operador do trem tenha feito algo com essa mulher enquanto ela ainda estava viva.
Outra teoria era que a mulher era, na verdade, o espírito de Kim Hak-ja, uma estudante universitária de 19 anos que foi assassinada em 1961. Essa teoria surgiu porque o videoclipe de Aiwon foi realmente filmado na recém-construída estação de metrô Gwangnaru, que fica justamente em frente ao Parque Hangang Gwangnaru, onde Hak-ja foi assassinada. Para dar um breve contexto sobre o próprio assassinato, basicamente tudo começou porque o primo de Hak-ja desenvolveu sentimentos incestuosos por ela. Este primo atraiu Hak-ja para uma área deserta no Parque Hangang Gwangnaru, onde tentou confessar seus sentimentos por ela. Mas quando ela rejeitou suas investidas, ele a matou em um acesso de raiva antes de jogar seu corpo no rio Han próximo. Desde então, muitos moradores locais acreditam que Hak-ja retornou como um fantasma que assombra a área de Gwangnaru em busca de seu primo. Ah, aquela pessoa que trabalhava perto do estádio apareceu. A história de que você apareceu. Portanto, não é surpresa que, quando a controvérsia Aiwon veio à tona, este caso de assassinato foi jogado de volta aos holofotes nacionais, e as pessoas começaram a especular que a mulher no videoclipe Aiwon era de fato Hak-ja. Compararam-se os rostos das duas mulheres e uma grande emissora coreana, a Seoul Broadcasting System, até dedicou um especial inteiro para discutir essa teoria. Agora, pessoalmente, eu acho bastante infeliz que uma vítima inocente de assassinato tenha sido de alguma forma retratada como um fantasma assustador na televisão nacional e não tenho certeza de como me sentiria se algo assim acontecesse com um dos meus entes queridos. No entanto, a família de Hak-ja não pareceu se importar e, de fato, a irmã de Hak-ja realmente ligou para a Seoul Broadcasting System depois de assistir ao programa para confirmar que ela também acreditava nessa teoria. Para a transmissão... Enviei uma mesa de café. Lembro de cerca de uma semana atrás, quando recebemos um contato do Japão. Recebemos uma ligação e havia um estranho videoclipe com uma cena que filmamos e uma cena que escolhemos. No caso de um videoclipe, a tela fica borrada, então não podemos expressar com precisão, mas seja um sentimento ou uma expressão facial assim, ou um pescoço e nariz assim, Um médium psíquico que originalmente concordou em aparecer no programa também ligou para a Seoul Broadcasting System apenas um dia antes de ir ao ar, instando-os a cancelar toda a transmissão, pois ele alegou que Hak-ja havia ido até ele na noite anterior e avisou que se sua identidade fosse revelada, as pessoas poderiam se machucar na estação Gwangnaru. A Seoul Broadcasting System obviamente ignorou seus avisos e transmitiu o programa de qualquer maneira e, como era de se esperar, vários acidentes começaram a acontecer dentro e ao redor da estação Gwangnaru. Hoje, por volta das 8h30, um incêndio começou no painel de controle interno de uma bomba de água localizada a 700 metros da estação Cheonggyu. Todas essas coincidências assustadoras foram suficientes para convencer muitas pessoas de que essa teoria era real. No entanto, havia também alguns que permaneceram céticos, especialmente porque simplesmente não acreditavam que fantasmas existem. Para eles, todo esse papo sobre fantasmas era completamente ridículo, e certamente deveria haver uma explicação muito mais realista por trás de toda essa controvérsia, certo? Bem, isso nos leva à nossa terceira e última teoria. Então, essa teoria propõe que todo o incidente foi, na verdade, um golpe publicitário construído por Lee Seung-hwan e sua equipe, e a figura do fantasma havia sido criada usando Computer Graphics Imagery ou efeitos especiais. Comparado a todas as teorias ridículas sobre fantasmas. Até agora, essa era claramente a explicação mais razoável e lógica, ou era. O fato é que isso teria sido crível se acontecesse hoje, mas não podemos esquecer que tudo isso aconteceu em 1997. E se você já viu Computer Graphics Imagery dos anos 90, sabe que os gráficos daquela época eram no mínimo estranhos. A única que vai levar essa beleza sou eu. Sou a única que acha que isso parece ainda mais assustador do que o próprio fantasma? De qualquer forma, meu ponto é que, com uma tecnologia Computer Graphics Imagery tão precária, teria sido quase impossível renderizar uma imagem tão realista quanto a vista no videoclipe do Air One. E isso foi exatamente o que Lee Seung-hwan e sua equipe tentaram explicar ao público.
O diretor do videoclipe divulgou declarações negando as acusações e explicando as limitações do Computer Graphics Imagery. Lee Seung-hwan até realizou uma coletiva de imprensa, onde convidou especialistas em Computer Graphics Imagery para analisar e dissecar as filmagens do videoclipe para provar que não foram usados efeitos especiais. No entanto, todos os esforços foram fortemente censurados pelo governo e as notícias. Isso mesmo, pessoal. Neste ponto, a controvérsia havia se tornado tão grande que estava realmente começando a afetar a política, e até o governo acabou se envolvendo. Veja, toda essa situação do Air One basicamente iniciou uma espécie de febre por fantasmas entre a juventude coreana. O interesse por temas paranormais cresceu e as emissoras de TV ficaram saturadas com programas sobre fantasmas. Isso aparentemente irritou a comunidade religiosa, que detinha um poder político significativo na Coreia, e esses grupos religiosos logo começaram a pressionar o governo para reprimir essa epidemia de fantasmas. Como resultado, o governo restringiu toda a mídia relacionada a fantasmas, e Lee Seung-hwan, que era visto como a causa raiz de todo esse problema, foi excluído da indústria e silenciado ativamente. Os meios de comunicação em toda a Coreia se recusaram a divulgar suas explicações, e foi dito que apenas 2 jornalistas realmente compareceram à sua coletiva de imprensa, Computer Graphics Imagery. Como Lee Seung-hwan, no caso de ser extremamente popular, teria sido difícil. Novatos podem ser alvo de marketing de ruído. Na perspectiva, Interesse no estúdio? apareceu ou algo assim. Havia um tipo de marketing de ruído que dizia que um grande cantor chamado Lee Soo-hyun apareceu, mas houve uma discussão sobre se ele fez o marketing de ruído. Mas não foi só isso. Em 12 de abril de 1997, 3 meses após o lançamento de Aewon, os diretores do videoclipe e a Corporação de Transporte de Seul foram forçados a fazer um pedido de desculpas conjunto. Eles alegaram que tudo era para ser uma piada e supostamente admitiram que o videoclipe era na verdade uma colaboração secreta entre Lee Seung-hwan e a Corporação Ferroviária Coreana para, citando, promover a reforma da cultura do metrô e a nova estação Gwangnaru. Agora, eu não sei sobre vocês, mas acho esse pedido de desculpas absolutamente hilário. Promover a reforma da cultura do metrô como se estivessem tentando reformular o metrô como um novo meio de transporte para fantasmas ou algo assim, sem mencionar que mostrar que suas estações de metrô são assombradas não promoveria sua marca e, se alguma coisa, provavelmente afastaria a maioria dos clientes humanos. A história não fazia sentido e, como você deve ter adivinhado, mais tarde foi revelado que era uma confissão completamente falsa. Ainda assim, a notícia foi divulgada. De qualquer forma, essa teoria de Computer Graphics Imagery se tornou amplamente aceita pela mídia mainstream. Lee Seung-hwan foi rotulado como um buscador de atenção e sua reputação foi tão prejudicada que ele realmente considerou se aposentar da indústria. Não foi até 2015, 18 anos depois, que essa teoria de Computer Graphics Imagery foi finalmente desmascarada de uma vez por todas, quando um especialista fez uma análise abrangente das filmagens na TV nacional. Mas ok, se essa mulher não era uma Computer Graphics Imagery e ela não era uma membro da equipe, então quem ou o que ela poderia ser? Será que as teorias de fantasmas poderiam realmente ser verdade? Este clipe poderia finalmente provar a existência de atividade paranormal? Conforme os anos passavam, as especulações sobre a identidade da mulher continuavam e a controvérsia Aewon se transformou em uma espécie de lenda urbana, tornando-se conhecida como um dos mistérios não resolvidos mais assustadores e intrigantes da Coreia. Isso foi até 2021, quando este caso de décadas foi inesperadamente resolvido por ninguém menos que a própria fantasma. Em 2021, impressionantes 24 anos após o mistério Aewon ter começado, o tão infame fantasma de Aewon finalmente veio a público e revelou sua verdadeira identidade. Acontece que essa figura feminina misteriosa, essa aparição que assombrou a carreira de Lee Seung-hwan, causou turbulência política e incutiu medo no coração do público coreano, era na verdade simplesmente uma amiga do operador do trem. Lembra daquele operador de trem que jurou que era o único na cabine de comando? Pois é, parece que ele estava envolvido nisso o tempo todo.
A mulher revelou que havia implorado ao seu amigo operador de trem para deixá-la andar na frente do trem e ver todos os controles do trem em ação. Então o operador do trem finalmente cedeu e a escondeu na cabine de comando logo antes das filmagens. Eles provavelmente assumiram que com várias tomadas filmadas, o amigo poderia sair do trem após uma ou duas, resultando em chances mínimas de aparecer no videoclipe final. No entanto, as cenas do trem no videoclipe foram muito apressadas, pois tinham que ser filmadas nas horas do dia em que o metrô estava fechado. Como resultado, a cena deles foi filmada apenas uma ou duas vezes e o par acabou sendo pego em flagrante no videoclipe final. Claramente, isso violou gravemente as regulamentações ferroviárias da Coreia, que determinam que somente pessoal qualificado pode entrar na cabine de comando. E assim, temendo que ele pudesse potencialmente perder seu emprego por causa dessa violação, o operador do trem e seu amigo mantiveram a boca fechada pelos últimos 24 anos, fingindo estar tão chocados e assustados quanto todos os outros. Mas agora que o operador do trem finalmente se aposentou, sabe? O par apenas se sentiu seguro para casualmente soltar essa grande bomba, casualmente resolvendo esse mistério de 24 anos. Afinal, não é como se eles pudessem fazer algo com ele agora. Oh... E para completar, lembra como as pessoas estavam especulando que a mulher era um fantasma donzela por causa de seu vestido branco? Bem, acontece que era de fato um vestido bege, que de alguma forma conseguiu parecer branco graças à iluminação azul na estação de metrô. Então é isso, lá estava a história, todo esse pânico e medo por absolutamente nada. Felizmente eu nunca fui realmente uma pessoa que tem medo de fantasmas. Mas você sabe do que eu realmente tenho medo?